Queridos, o meu pedido, nessa noite em especial, é eu pegando uma frasezinha emprestada de um pastor que era também médico na Inglaterra, que já faleceu. O nome dele era Martin Lloyd Jones. Ele era um sábio, escreveu muitos livros, e ele dizia uma frase que eu queria repetir aqui essa noite. Ele pedia a Deus fogo no púlpito. Fogo. Que pegasse fogo no púlpito. Por dois motivos. Porque o fogo, queridos, ele ilumina. Então, se Deus manda aqui esse fogo que ilumina o nosso caminho, vai ser bom demais, trazendo claridade para a gente poder andar na vida que não tem sido fácil. E de outra sorte, mandava fogo também porque esquenta, não é? São duas propriedades do fogo, ele ilumina e ele esquenta. Então que essa palavra de hoje, se assim Deus quiser, esquente o nosso coração. Fale com a gente de verdade, não seja mais uma noite, mais um domingo, mas que a gente leve alguma coisa no bolso. Fala, Deus, aquela noite o Senhor falou comigo. Esse pedido era um grito de Martin Lloyd Jones e é o grito que eu faço aqui também essa noite para a gente. E pensando no nosso tema, esse assunto missionário, eu me lembrei de uma parábola para mim que ela fala claramente dos elementos da antimissão. Uma parábola que vocês conhecem demais, que é a parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear. E isso é a pregação do Evangelho, queridos. Não tem outra aplicação. Eis que o semeador saiu a semear. E naquela história mostram-se 3 elementos da antimissão, coisas que impedem a missão, que querem atrapalhar o Evangelho. A primeira, vocês se lembram, que a semeadura atraiu Satanás, que na parábola era dito como aves que vinham e comiam as sementes. Vocês se lembram? Então o primeiro elemento da antimissão é Satanás. Mas também algumas sementes caíram entre os espinhos. Vocês se lembram? Então os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E na explicação da parábola, dizia que então isso são os cuidados do mundo que vêm e sufocam aquela sementinha, aquele broto. Então o segundo elemento da antimissão que atrapalha a evangelização é o mundo. O mundo está com os valores totalmente trocados. E o terceiro, que é onde eu quero trazer um holofote essa noite em cima dele, para a gente conversar um pouquinho, é o nosso pecado. Vocês se lembram que na parábola fala que alguma sementinha caiu num solo rochoso e que ela não tinha raiz em si mesma? Ou seja, a dificuldade era dela, uma raiz fraquinha demais, simbolizando então o nosso pecado. Então são 3 elementos que trabalham contra a evangelização e a missão de Deus. Satanás, simbolizado pelas aves, o mundo, os espinhos que sufocam, e o nosso pecado, que é uma raiz curtinha, e logo a plantinha morreu, não deu frutos. Não é assim a história? Então, pensando nisso, eu quero tratar sobre essa coisa que é difícil a gente falar. Talvez seria mais interessante para mim falar de um outro tema, coisas de encorajamento, né? Falar do pecado nunca é muito divertido, mas é um assunto bíblico e a gente precisa falar. Um filósofo cristão, certa vez falou que nós, por esse instinto pecador, nós somos seres criadores de máscaras. Assim como os povos tribais, eles fazem máscaras para enganar as pessoas ou para esconder alguma coisa, esse filósofo cristão diz que nós somos como eles. Nós fazemos máscaras. Num primeiro projeto, diz ele, que a gente faz máscaras rústicas, mal feitas, sem muito detalhe. E com essas máscaras, a gente engana os de longe. Quem passa distante olha e fala, vai ali alguém, está parecendo alguma coisa, porque a máscara engana. E com isso ele quer dizer que nós escondemos, enganamos aqueles que não são tão próximos de nós. Talvez amigos do trabalho, gente com quem a gente negocia na rua, que vê de vez em quando e passa e te vê e fala, vai ali um crente especial, vai ali um cristão abençoado, aquilo é crente, porque vai um homem reto, íntegro, uma mulher de Deus, porque aquela máscara que a gente cria dá a impressão de que a gente é uma coisa que na verdade talvez a gente não seja. Esse filósofo diz que um segundo passo que a gente faz, quando a gente tem sucesso nesse primeiro projeto, é criar máscaras mais bem trabalhadas, mais rebuscadas no detalhe, com uma pintura mais definida, que talvez lembrando mesmo um rosto, então a gente começa a enganar os de perto, gente de casa. Então às vezes a esposa pensa que a gente é quem às vezes a gente não é, ou o marido acredita que aquela esposinha é uma pessoa que ela não é, porque aquela máscara
dá a impressão, para os de perto agora, porque ela é muito detalhada, uma coisa que não é, escondendo a nossa verdade. O terceiro, último projeto, e o mais triste, é quando a gente lança mão das máscaras do auto-engano. É quando você começa a se enganar, acreditando que vida de crente é assim mesmo, que todo mundo peca, que esse negócio de pecar é meio normal, a gente peca e pede perdão a Deus, Jesus é uma bênção, e faz de Jesus algo assim meio que descartável nesse mundo que a gente está, que é tudo meio rápido. Então esse terceiro projeto é o mais tenebroso deles. Máscaras do auto-engano, você vai pensando que a vida é assim, que está tudo bem, quando na verdade você sabe que não está tudo bem. Não está não. Nós somos pecadores, o coração está sujo, a vida está carregada, a turma está achando uma coisa que não é. Mas uma alegria que a gente tem, nós vamos caminhar nessa noite aqui, é que para esse problema do nosso pecado, há solução. Louvado seja Deus. Se eu fosse colocar então uma pergunta para a gente mergulhar no texto aqui agora, seria: o que faremos a respeito do nosso pecado, queridos? O que faremos? Então Deus, de modo simples, nos traz a resposta de modo bem didático. Eu quero convidá-los que vocês abram suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Quero convidá-los que vocês, aqueles que puderem, se coloquem de pé. Nós vamos ler só esse versículo. Atos capítulo 3, versinho 19. Eu vou ler uma primeira vez e convido a igreja para que leia uma segunda vez. Diz assim a palavra de nosso Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Todos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, o Senhor é o nosso Deus, Pai. Que diminua eu e cresça o Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações e fale conosco essa noite em nome de Jesus, Pai. Vai perdoando as nossas faltas desde já, Deus. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, o que faremos a respeito do nosso pecado? A primeira resposta já está no texto. O que faremos a respeito do nosso pecado? Primeira coisa, arrependei-vos. Está escrito aqui como no outdoor, não tem interpretação. Arrependei-vos é o que diz o texto. Arrependei-vos é um grito antigo na Bíblia. João Batista, profeta, ele já dizia isso. Arrependei-vos, era a pregação dele. Passou um tempo, vem Jesus e confirma, e pregava, arrependei-vos. Agora está aqui Pedro, dizendo o que João Batista e Jesus confirmou, dizendo, arrependei-vos. Chamando então a mim e a você para se arrepender. Nós somos filhos da Reforma Protestante. Houve um padre que criou uma briga lá na Alemanha, o nome dele era Martim Lutero, porque ele não estava concordando com as coisas da Igreja Católica. Ele falou: esse negócio não está na Bíblia, que vocês estão falando de salvação, de indulgência. Então ele criou um maior problema lá na Alemanha. Ele escreveu uma lista em 1517 com 95 teses refutando algumas coisas que a Igreja Católica falava. Ele falou: não é assim, e comprou a briga, sozinho, padre. Ele veio, pegou essas 95 teses, pegou um martelinho, foi na igreja lá da Catedral de Wittenberg e martelou lá. Botou 95 teses, comprando a briga. Reforma Protestante. A primeira tese dele, qual que era? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Um grito, como eu falei, antigo demais. Mas então eu pergunto para vocês, e eu contei para quem estava aqui nos outros dias, que eu não nasci em berço evangélico. Então eu não entendi essas palavras bíblicas. Deus tinha que me explicar, e usou homens para fazer isso. Eu pergunto a vocês, o que significa se arrepender? Então, tentando entender esse arrependimento, eu faço alusão de um exemplo muito simples, e conto com a paciência de vocês. Eu sou relativamente novo, tenho 35 anos, mas eu peguei o orelhão de ficha. Quem pegou o orelhão de ficha? Pode baixar a mão, pode baixar. O orelhão de ficha, o esquema era o seguinte: você pegava uma ficha, botava no orelhão e discava no discador assim, né? Se completasse a ligação, a ficha caía.
Se não, ela devolvia para você. Não era assim, pessoal da ficha aí? Era assim, não era? Tanto é que criou uma expressão que talvez uma moçada nova que eu estou vendo daqui não sabe. E talvez repete. Vocês já ouviram a expressão, a ficha caiu? Não, a ficha caiu. Não é assim? A ficha caiu, para quem não é do tempo da ficha, que é do cartão, queria dizer isso, queridos. A ligação completou, deu certo. Compreenderam? Agora vocês entenderam? A ficha caiu, é isso, para os novos. Os velhos, a turma sabe. Os velhos não, perdão, os antigos. Certo? A ficha caiu. Esse sentido de você entender é o sentido do arrependimento. O arrependimento, nós estamos falando o que faremos a respeito do nosso pecado, é nos arrepender, é isso. É quando você está envolvido num projeto, no seu trabalho, está tentando dar uma escamoteada ali no imposto de renda, está tentando contar uma meia-verdade aqui, falou para a mãe que vai, mas assim, vou mãe, então, um negócio meio escondido, e aí te dá aqueles 5 minutos assim na cabeça, e você fala, esse trem não está certo. Isso é o arrependimento. O arrependimento é a hora que a ficha cai e você fala, não é isso. Quer ver uma história que vocês sabem? Filho pródigo, todo mundo lembra, não lembra? O rapaz, o pai tinha 2 filhos, um filho chega para ele e fala assim, papai, eu quero a herança do senhor. Matou o pai vivo, né? Eu quero a herança do senhor. Eu vou me embora. O pai deu, um pai paciente demais, acho que meu pai me dava uma surra. Aquele deu a herança para o filho e o filho saiu dilacerando tudo. Gastou com prostituta, com tudo, acabou com dinheiro. Veio uma grande fome no país, ele se agregou a um moço que criava porcos. O que porco come, queridos? Lavagem, né? O que a gente não come, resto é o que porco come. Ele está trabalhando com aqueles porcos, de repente dá uma fome nele, o dinheiro acabou, está trabalhando com aquele rapaz, ele fica com vontade de comer lavagem. O que deu nele? Na hora, um arrependimento brutal, assim, dentro do osso, na alma, que ele falou assim, eu não acredito. Os empregados do meu pai têm pão quentinho, com fartura, e eu aqui querendo comer lavagem de porco. Esse negócio não está certo. Arrependeu. Vocês entenderam? O arrependimento, essa primeira coisa que a gente tem que fazer acerca do nosso pecado é isso. É quando você vai perceber essa noite, talvez lá no seu travesseiro, falar assim, não está tudo bem. E você se arrepender. E essa palavrinha, do jeito que está aqui, que tem esse negócio da tradução do grego, né? Como é que era no original, ajuda a gente a entender. Não é uma palavra de convite. Está tudo bem? Vamos se arrepender aqui, fica à vontade. Não é assim. Não é assim que está falando, não. É como se fosse o seguinte, pensa minha casa lá em Brasília está pegando fogo e me liga um rapaz aqui no meu celular e fala assim, ô Carlos, não queria incomodar não, parece que você está em viagem, mas é só para avisar, né, está pegando fogo na sua casa. Não é assim que funciona, é? O cara vai ligar e falar assim, Carlos, fogo! Fogo, fogo! Essa notícia aqui, esse jeito que fala arrependei-vos, ele está dando uma ordem igual o general de exército. Meia volta, vou ver, a turma vira. Marcha. Está falando a voz de Deus, na palavra, dizendo para mim e para você, arrependa-se. Com voz de general. Não é molezinha, convite não. Essa voz de Deus é a mesma voz que tem poder em Gênesis para falar assim, haja luz, pá, e houve luz. Então a voz de Deus, quando Ele diz para você essa noite, arrependa-se, alguma coisa pode acontecer no seu coração aí, e a gente se arrepender. Não por nós, mas pelo poder da palavra de Deus. Entendemos o que é o arrependimento? Ficou claro? Então essa noite, nós vamos pedir isso, para que Deus, o que nós vamos fazer a respeito do nosso pecado? Nós vamos nos arrepender. Essa vai ser a nossa oração, para a gente não esquecer, esse primeiro pontinho, nos arrepender. Quando os antigos iam vencer uma batalha, avançavam no campo para conquistar, quando eles chegavam com a cavalaria, dominando tudo, eles acendiam uma fogueira, tacavam fogo numa grande fogueira, lenhas grossas, toras fortes, tacava fogo, e avisava na cidade através do arauto, moçada, está acesa a fogueira, e o tempo de se arrepender enquanto tiver fogo, a hora que o fogo apagar, acabou o tempo, não dá para arrepender mais, fechado? Então esse convite aqui é para essa noite, não é para amanhã nem depois. Se tem um pecado, você sabe que ele estava guardado no seu peito aí, de estimação, nós vamos deixar ele aqui. Se é o de não evangelizar e não apoiar missões, que é uma ordem de Deus, e de pregar o evangelho, nós vamos confessar ele aqui e arrepender. E vamos deixar, porque a fogueira está queimando, a gente não sabe se amanhã essa fogueira está acesa. Então hoje é o dia de se arrepender. Primeira coisa. Agora a segunda coisa
Me lembra muito o que aconteceu comigo vindo para cá, queridos. Eu vou assumir aqui um vacilo meu. Eu vim de Brasília para cá de carro. E tem uma turma que já sabe o que aconteceu. Eu peguei as cidades para vir para cá, Brasília, Valparaíso, Lusiânia, Cristalina, Catalão, Uberlândia, Uberaba. O que eu fiz? Conversando com a minha esposinha no meu carro, viagem a dois, espetáculo, muita conversa, admirando as Minas Gerais. Passei ao largo, Cristalina, eu fui embora, Paracatu e vim embora. A hora que eu perguntei para um senhor no posto, que eu falei, esse negócio está meio que assombroso, deixa eu entender aqui. Eu falei, fulano, estou querendo ir para Uberaba. Ele falou assim, um homem muito simples, né? Ele falou assim, você quer ir para Uberaba? Eu falei assim, é. Ele falou assim, senhor, desculpa falar, o senhor está muito errado. Eu falei, mais ou menos quanto, comandante? Ele falou assim, uns 400 quilômetros. Nessa hora, arrependeu, né? Aí eu pergunto para vocês, adiantava só arrepender? Que foi a primeira coisa que nós falamos, acerca do nosso pecado, arrepender. Adianta eu ficar tristão, olhar para minha esposa e gemer e chorar. Ah não, meu bem, triste demais, o que eu fiz? Eu arrependi, eu nem olhava para ela para não ver a bronca, né? Mas depois o que tem que fazer? Segundo ponto, do que nós vamos fazer com o nosso pecado. O texto diz, arrependei-vos, agora vamos ler junto aí, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e... Pega o caminho certo, Carlos, e toca para Uberaba. Não tem mais o que chorar. Acabou. Então, o que nós vamos fazer a respeito do nosso pecado? Primeira coisa, vocês. Segunda coisa, convertei-vos. Aí, como eu falei para vocês, eu não entendo bem esses termos. O que significa esse negócio de convertei-vos? Convertei-vos é você mudar a direção 180 graus. Se eu estou indo aqui nesse rumo do pastor Lucas... Eu parei, arrependi, é errado. Eu queria falar com o pastor Edgar. 180 graus, muda e vem para ele aqui. Converter, mudança total. Tem um pastor, o nome dele é Paul Washer, lá nos Estados Unidos. Certa vez ele me contou uma história que diz que um rapaz estava combinado para vir pregar numa igreja igual eu aqui. E aí ele estava marcado, fulano, 7h30 começa o culto lá, fechado? Ele falou, fechado. Diz ele que estava vindo, e de repente o culto vai começando, está rolando um prelúdio ali no órgão, no piano, e vai dando 7h20, 7h25, 7h30, e o pregador não chegou. Cadeira vazia. Cadê o rapaz? Não chegou. Começou o pastorzão aqui a pregar, o povo cantar, o louvor acontecendo, louvado seja Deus. Aparece o pregador lá atrás, e vem correndo, batendo na poeira. E chega aqui na frente, meio quietinho e fica. Aí o pastor cutucou ele e falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, rapaz... Eu estava vindo para cá e um caminhão me atropelou. Aí ele falou assim, peraí, você está aqui inteirão, sadio, corado, e está me dizendo que um caminhão te atropelou? Ele falou assim, não, foi um caminhão. Não pode, não tem base, né? Pensa um caminhão, quanto pesa um Scania? O negócio é tonelada, né? É um negócio diferente, pesadão. Está ali trocando um pneu, passa um Scania em você, o acidente é forte, né? Vai te machucar bem. Aí eu te pergunto, se um caminhão é poderoso desse jeito, Deus é mais poderoso do que um Scania? Algumas vezes, né? Aí o crente chega para mim e fala que ele teve um encontro pessoal com Deus e continua com a vida igual. Tem base um negócio desse? Vocês entenderam o exemplo da Scania com Jesus? Se um Scania causa um estrago na vida de uma pessoa, como é que Jesus não muda a vida do cara? Não tem condições uma pessoa falar que se converteu e ele tem a vida do mesmo jeito que ele tinha. Tem que todo mundo olhar e falar assim, esse fulano mudou bem. Ele chegava aqui no trabalho carrancudo, sério, enjoado, criador de casa, xarope. Mas um negócio de Jesus entrou na vida dele aí, que esse rapaz está até dando bom dia. Um negócio diferente. O recurso que era só dele, ele queria era fazenda, e casa, e lote, e construir, e fazer, e guardar, e duplicar o celeiro. Agora é um tal de uma parte é para Jesus, e missionário. Mudou. Eu falo missionário que eu tenho que puxar a sardinha, né? Meu lá. O tema é esse. A conversão, queridos, é essa mudança brutal, visível, que não deixa a gente no mesmo caminho que a gente estava. Tem que mudar. Nós não falamos aqui do filho pródigo?
O filho pródigo, o que aconteceu com ele na hora que ele viu as alfarrobas dos porcos e ele quis comer? Ele se arrependeu. E ele ficou lá, sentadão na lavagem? Vocês lembram da história? O que ele fez? Ele decidiu, arrependeu, sacudiu a poeira e falou: eu vou embora para casa do meu pai. E não foi. Diz a história que ele foi embora. Ele mudou o caminho dele. Ele não ficou como estava. Se converter a isso. Essa mudança brutal de você mudar de caminho. Dentro de nós, queridos, um indígena da tribo Cherokee nos Estados Unidos disse isso, explicando para um índiozinho pequeno, que dizia que ele tinha vontade de fazer o bem, mas ele fazia o mal. E aquele cacique mais velho da tribo Cherokee explicou para ele, falou assim: querido, dentro de você tem 2 grandes lobos, um bom e um mau. O que você tem? Aí ele falou assim: mas o que eu tenho que fazer para não fazer mais o errado, para ter essa mudança de vida, conversão? Aí o índio, o cacique, falou assim: para de alimentar o lobo mau. Toda vez que você quiser fazer algo, tira a tigelinha de comida do lobo mau e dá para o lobo bom. Você vai matar ele de fome. Assim, essa mudança, a conversão, você deixa o jeito de fazer e de viver do velho homem antigo e passa a fazer o do novo homem. O que nós vamos fazer a respeito do nosso pecado? Primeira coisa, vocês. Segunda coisa, converter-vos. E a última coisa que Deus nos diz na palavra dele para a gente fazer acerca do nosso pecado é ter fé. Ter fé que Deus perdoa pecados. O que faremos a respeito do nosso pecado? Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos converter e nós vamos ter fé que Deus perdoa pecados. Com esse trabalho missionário que eu tenho feito, eu tenho tido o privilégio de viajar demais. Vez por outra eu uso avião. E vocês já devem ter ouvido falar, ou já experimentaram na prática, um voo cancelado. Voo cancelado. Você chega e aquele voo foi cancelado. Eu te pergunto, aquele voo existe? Não. Voo 3452 com destino a Uberaba, Azul Linhas Aéreas. O voo foi cancelado. Ele existiu, mas ele não existe mais. Não tem como aparecer uma reportagem no Uberaba TV dizendo: atenção, voo 3547 vindo de Brasília, Azul Linhas Aéreas, caiu. Não caiu, ele foi cancelado. Esse não caiu, deve ser outro, mas esse não. Um voo cancelado, ele não existe mais. Acabou, está cancelado. Menino, quando escreve coisa no caderno com lápis, ou lapiseira, ou grafite, como uma amiga minha diz lá de Vitória da Conquista, e escreve, se ele passar a borracha, ninguém descobre o que estava escrito ali. Não existe mais. O sentido desse texto aqui, que está dizendo que o que nós faremos a respeito do nosso pecado, é o seguinte: se você deu o passo 1, quer se arrepender, se você deu o passo 2, quer se converter, você precisa ter fé que Deus apaga o pecado, acabou. Não tem essa do acusador ficar azucrinando a sua cabeça, falando como é que você era. Acabou. Esse voo não cai mais. Não cai nessa. Isso é o nome do Satanás é acusador. E Deus é misericórdia. Esquece disso. Pecado arrependido, convertido, confessado, perdoado. Acabou. Eu gosto muito de açaí. E aqui eu vi que tem açaí, viu, Alexandre? A gente andando aí, eu não falei nada que eu sou visita, né? Mas olhei assim uma lojinha de açaí, eu falava: beleza, tal. Gosto muito de açaí. Certa vez eu fui à Amazônia visitar um missionário em São Gabriel da Cachoeira, divisa com a Colômbia e Venezuela. É uma parte do mapa que é conhecida a cabeça do cachorro, porque faz o formatinho da cabeça do cachorro. E lá é o lugar do açaí, a Amazônia. Aqueles pés finos, esguios, parece um coqueiro, carregado de açaí. As indígenas tiram, porque sabem que eu gosto, e fazem uma tigela de açaí do mais puro. Espetáculo meio roxo, aquele negócio. E o pastorzão de lá sabe que eu gosto. Eu sentei na mesa um dia na casa dele, uma tigela abençoada de açaí. A esposinha dele não estava na casa, deu uns 5 minutos de consciência nele e falou assim: Carlos, espera aí, que açaí é roxo, isso aí é um perigo. Deixa eu pegar um papel toalha aqui. Ele pegou um papel toalha, levantou a tigelinha, colocou, botou a tigela em cima e deu uma colher e falou assim: vai. E a gente começou a conversar. Eu estava com a camisa branca igual essa. Eu comecei a comer aquela tigelada de açaí, irmão, animado. E acho que a voracidade foi tão grande.
O papel toalha até ficou, mas a minha camisa, o açaí deu uma manchada boa na camisa branca assim. E só eu e ele, 2 homens, né? Na casa, eu falei assim, não, isso aqui eu já perdi, pastorzão, mas eu ganhei o açaí, Deus é bom e tal. Aí ele falou assim, não, tira aí que eu vou lavar. Eu falei, essa eu quero ver. Pastor Francisco pegou, não, Carlos, tira aí, tirou a camisa, ele foi lá pro tanque e pegou aquela camisa e botou um sabão lá, um negócio, e começou. E olhava assim, falta mais. De repente, eu já tinha esquecido que ele estava lavando, já estava lá na mesa olhando o fundo da tigela de novo. Aí ele falou assim, Carlos, tá aqui. Me mostrou a camisa assim, Jacó, branquinha, de novo, igual o seu casaco, branquinha. Eu falei, é isso aí que Jesus faz com a gente. Eu entendi naquela hora o que é esse perdão de pecados. É o nosso pecado sujo demais, feio demais, encardido demais, roxo demais, impregnado demais. Vem Cristo, derrama o sangue dele ali, que não há alvejante melhor, e começa a esfregar. Aquilo foi a cruz. Cristo dizendo, a força do braço do pastor Francisco era o sacrifício de Deus fazendo na cruz. A cena para mim foi clara, Deus gritando, não foi fácil, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava lavando seu pecado, meu amigo, ó, com força da cruz, lavou, ficou branco, não existe mais. Cabe a gente o quê? Ter fé. Deus perdoa pecado, não existe mais. O que nós faremos, queridos, a respeito do nosso pecado? Se arrepender, se converter e ter fé que Deus perdoa, inclusive, o seu pecado mais sujo. Na parábola do filho pródigo, que a gente está passeando com ela, no arrependimento e na conversão, passa também por isso. Ele volta para casa e ele vem correndo, meio cabisbaixo, com um discurso pronto para falar para o pai que ele não era digno de ser chamado de filho mais, mas que ele queria ser um serviçal. Me chama de escravo. O que o pai fez? Gritou, muito bem, hein, cara pálida, você voltando para casa, hein, bonitão? E ele falou assim, foi não, vocês lembram, está na Bíblia. O pai, um senhor de idade, deixou ali as coisas dele, saiu correndo. Eu vejo a cena, uma casa, talvez com um alpendre, aquele lugar ali de fora ali, uma bancada, um fim de tarde, e o menino chegando aqui como se fosse naquele corredor, o pai vendo de longe, e aquele senhor de idade, que não era normal um senhor sair correndo, ele sai correndo e abraça e beija filho, e fala, vem cá que esse aqui estava morto e voltou. Não foi assim? É assim que Deus faz. Põe uma sandália no pé, põe um anel no dedo, uma veste nova, veste ele de novo e mata um novilho. Vamos fazer um churrascão aqui que esse filho voltou. Então nós vamos ter fé que Deus perdoa o pecado e recebe a gente assim de volta. Acabou a tristeza, gente. O que nós vamos fazer com o nosso pecado? Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos converter, mudar nosso jeito e nós vamos ter fé que Deus perdoa o pecado e é com muito amor. Fechado? Para terminar, eu quero contar uma ilustração que eu me lembrei da dona Márcia, porque tem a ver com pintura de quadros. Estava tendo uma exposição de quadros, um rapaz doou um quadro que ele pintou, e ele entregou lá onde ia ser a exposição. Só que ele não deu nome para a tela. E em exposição, às vezes, eles dão um nome para a tela. Não assinatura, mas um nome para o quadro. E ele não deu nome e falou assim, está doado o quadro para poder vender. E é Marchand que fala, acho que é Marchand, né? O rapaz que... O Marchand chegou e falou assim, mas qual o nome, querido, dessa tela? Ele falou assim, não sei o nome, pode dar o nome você mesmo, né? Muito desprendido. E aí, no outro dia, quando foi começar a exposição, aquela tela simbolizava, vamos pensar, para vocês entenderem bem, talvez, por exemplo, as cataratas do Niágara, ou Foz do Iguaçu, uma queda d'água volumosa, caudalosa, forte, era a pintura do quadro. Então, quando ele chegou na exposição, no outro dia, para ver como é que estava a exposição, tinha um nome no quadro dele. E o nome era uma frase, escrito assim, "Há mais por cair". Ficou interessantíssimo o nome que ele deu. Pensando então que aquelas águas que estão caindo, nós estamos aqui em Uberaba hoje, elas estão lá caindo, eu vou embora para Brasília e as águas estão caindo, as gerações estão passando e aquelas águas estão caindo. Há mais por cair, tem mais por cair. Assim é o amor de Deus na minha e na sua vida. Pecados de outrora foram perdoados. Pecados de hoje, a gente conta com essa graça caudalosa que continua perdoando pecados. Pecados de amanhã, se porventura a gente cair de novo, diz a Bíblia que nós temos advogado junto ao Pai. Não deixe esse pecado entrar na sua vida e ficar. A sala de estar não é o lugar dele. Chegou, tomou um café, vai embora.
Confessa e fica livre dele. Deus está aqui para perdoar pecados. Amém?